Olá galera, como vocês estão? Vamos com mais um vídeo aqui de como diferenciar entre agulha RS e RL. Já começamos já isolando a nossa bancada, né? Esterilizando ela, deixando ela protegida. Também o esborrifador, a gente protege bem ele e faz um buraquinho na ponta. Ok, fomos na pele sintética, as luvas e agora, limpando bem a pele sintética com vaselina, começamos a fazer primeiro um sombreado em formato de pêndulo. Percebam que as laterais desse sombreado, a agulha deixa a pele e a parte do meio, a agulha se insere dentro da pele com mais profundidade. Isso se chama pêndulo, ok? É para fazer sombras nas laterais, nas duas pontas, fazer a sombra mais clara e na parte do meio que estamos tatuando, fazer mais escuro. Percebam aí quando está limpando, como que é a sombra na parte do meio, mais escura, e nas laterais mais claras. A flechinha que eu acabei de fazer significa que nesse sentido que a gente está fazendo a sombra para cima e para baixo. Agora a gente está fazendo o sombreado inserindo com força na ponta superior e tirando a agulha na parte inferior. Tanto assim que vocês percebem que a parte de cima, né, a parte de cima do sombreado é mais escura que a parte de baixo, porque a gente está sombreando, estamos fazendo o degradê primeiro em cima e fazendo um degradê mais claro na parte de baixo, tá ok? Ele só tem um sentido, afundar uma agulha em cima e descendo para baixo. No terceiro exemplo aqui, a gente vai usar para tudo quanto é lado. Primeiro, uma vertical, tá bom? Que seria o primeiro exercício. Aqui também, sempre as pontas levantando para cima. Tá ok? E para outro sentido agora, do mesmo jeito, com a mesma intensidade e mais que todo com a mesma profundidade. Porque se a gente afundar um pouco mais a agulha em qualquer um desses traços, esse traço vai se destacar e o nosso sombreado vai ficar com um probleminha que uma parte vai estar mais escura e a outra mais clara. Aí que vai acontecer? A gente vai ter que sombrear mais ainda para chegar naquele tom mais escuro. Combinado? Então, na mesma profundidade, na mesma intensidade e especialmente também na mesma velocidade. Se você começar a diminuir a velocidade do preenchimento que você está fazendo, ele simplesmente vai fazer uma linha e não um sombreado. Ok? Prestem bem atenção nisso. Na velocidade que vocês começarem para um sombreado é maior do que a velocidade que vocês vão fazer uma linha. A linha vai ser agora, por exemplo, agora. Olha, temos duas linhas aí. A primeira a gente vai usar a 3LR, a mesma que a gente estava usando no exemplo anterior, naqueles sombreados que a gente fez nos três primeiros. A gente coloca a mão, mantém firme, encosta o cotovelo, qualquer parte do braço na maca, para de respirar, dá aquela puxada de ar, pare de respirar, trave a agulha, coloque mais um ponto de apoio na mão, tá bom? Nessa mão que está fazendo o traço e vai. Afundou. Começou o traço e continue na mesma profundidade. Isso é muito importante. Manter a profundidade do traço do início ao fim. Caso você tenha conseguido fazer numa só levada que nem fez desta vez, que nem eu consegui aqui agora, perfeito. Quase se você não conseguiu fazer numa só vez, vamos ter um exemplo agora de como fazer em várias facetas, em várias partes, o traço reto, tá bom? Você vai começar primeiro afundando, pegar bastante pigmento na agulha, tá bom? Bastante tinta para assim garantir que dure mais tempo o pigmento na agulha e o nosso percurso pela pele seja maior, tá ok? Então, vamos começar. Encostamos os cotovelos, encostamos o braço, vemos a ponta da agulha e afundamos e vamos continuar a mesma profundidade e a mesma velocidade, ok? Lembrando que estamos usando uma agulha 3RL, que significa 3 round line. Round significa redondo e line significa linha. Tá bom? Quando você for numa loja para comprar, esse que vai te falar, você quer 3RL ou 3RM, que seria Magnum, ou 3RS, que seria bucha, tá bom? Hoje vamos ter os exemplos de 3RL e uma bucha de 9RS, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar elas e vou colocar ela em ação também, né? Para dar uma amostra de que a gente pode conseguir com uma 3RL, que são esses traços finos, delicados, precisos, e você precisa ter muita técnica para 3RL, porque qualquer variância, qualquer respiro, qualquer movimento, ele vai
dá para perceber que você errou nessa linha. Para começar o traçado, percebam aqui que eu não começo no fim da linha, eu começo antes dela, bem devagarinho, vou afundando a agulha para não ter diferença nenhuma na continuação do traço. Caso eu comece na mesma ponta que aquele traço terminou, ele vai ter uma pigmentação a mais. E isso é terrível, porque ele vai ter uma grossura diferente do traço anterior. E que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer de novo aquela linha inteira, tá bom? E as chances de fazer e dar errado é muita, porque a agulha 3RL, você tem que ser precisa demais. Agora, o que vamos fazer é tentar fazer, vamos corrigir um pequeno erro, vamos dizer assim, passar por cima da linha, tá ok? Porque nessa parte não pegou direito a agulha, a tinta na pele sintética. E vamos ver. Aí, vocês percebem que tem uma grossurinha a mais, tá bom? Então, beleza. Aí que você vai falar para o cliente, vamos engrossar um pouco a linha, né? Como se fosse algo proposital e não como se fosse um erro. Então, tenta engrossar o mais mínimo possível na linha. Tá ok? Agora vamos fazer um exemplo de uma 9RS, só que de uma grossura de um traçado 9RS, só que fazendo com a agulha 3RL. A gente consegue fazer sim a mesma intensidade, a mesma grossura com a agulha 3RL, mas a gente não deve fazer isso. Porque a gente vai fazer mais uma passagem, mais duas, mais três e mais quatro. Vocês vão perceber agora no exemplo que eu estou engrossando a linha inteira para chegar na grossura que uma 9RS, 9 bucha, faria. Tá ok? Então perceba, você vai, a terceira vez que estou passando pelo mesmo lugar, agora é a quarta vez, não, terceira, vamos continuar. E cada vez que eu passo o mais perto do que já passei, ele vai gerar mais dano na pele. Você vai ferir mais a pele do teu cliente e por consequência, a chance de dar errado, a chance dele inflamar, depois se infeccionar é muito alta. E a chance dele ter uma queloide nessa tatuagem também. Então, evita muito fazer isso que eu estou fazendo agora como exemplo para vocês, tá bom? Eu estou usando exemplo que você consegue sim fazer um traço quase da grossura de uma 9RS, de uma 9 Magnum, como se você tivesse só uma agulha 3RL, 3 de linha. Só que você vai ter que ser muito firme no teu traço para as linhas serem bem paralelas, tá bom? E você vai ter que ter muito controle para isso. Coisa que quando você usar a 9RS, que seria a 9 Magnum, que é essa que eu vou usar agora, é muito simples. A chance de você errar, a chance dele dar errado, a chance dele dar uma pequena curvatura ou um defeito é extremamente mínima. Perceba nesse exemplo agora que eu vou fazer, que a 9RS é muito eficaz fazendo essas linhas grossas, tá bom? Não é 9RL, tá? Não é 9 linha, é 9RS. É round shade, tá bom? Então, olhem só, é uma passada só, a grossura da linha é constante em toda a extensão dela. Quando eu vou limpar, vocês vão ver. E é muito fácil. Em vez de você tentar fazer uma linha reta com uma 3RL, 5RL, olha só, uma passada só com a 9RS, olha o resultado. Preta, certinha, sem defeito, sem variância, sem nada nos contornos da linha. Perceberam? Para continuar a 9RS é o mesmo jeito da 3RL. Você começa muito antes do ponto que você terminou. Todas as linhas, literalmente, você começa muito antes do ponto que você terminou, para ter uma constância no traço, para não ter aquela variância de grossura, tá bom? Então você vai para trás, você vai afundando pouco a pouco, e quando chegar no fim daquela linha que você terminou, você já tem que estar com a profundidade certa para continuar o traço. Olha só, olha a diferença de traço de uma 9RS, que foi uma agulha que foi projetada para fazer especificamente esse tipo de traço, para você fazer um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, com uma 3RL tentando fazer uma grossura de uma 9RS. Percebam a diferença? É descomunal, galera. É descomunal. É muito absurdo. É demais. Entendeu? Então, meu conselho é: façam trabalho com o material certo. Não tentem fazer alguma gambiarra, porque geralmente não dá errado. E lembrem,
Tatuagem não tem borracha. Não existe borracha para tatuagem laser, não tira nada e a confiança do teu cliente vai pro beleleu por tua causa, tá bom? Aqui a gente vai aproveitar para fazer uns exemplos de sombreamento, tá bom? Então a gente está fazendo um sombreamento em um só sentido. Aquele exemplo que a gente deu do meio, se afunda no início bem uma profundidade maior e depois se levanta a agulha para fazer o sombreado. Então isso tem que ser constante também aqui, tá bom? Quanto mais claro você quer a sombra, mais você tem que levantar a ponta da agulha e ter menos contato com a pele. Vamos limpar e vocês vão perceber. Aí você vai continuando, vai pouco a pouco. Não tenta fazer tudo de uma vez, tá? Porque vai dar errado. Tenta fazer pouco a pouco, com seu tempo, não seja acelerado. Porque uma sombra sendo clara e você afundou muito a mão e virou escura, não tem como voltar, gente. Não tem como voltar. Então sejam pacientes. Nesse segundo exemplo, a gente está usando o método de sombreamento em círculo. Não é muito recomendável, tá bom? Você tem que ter muito domínio do braço para fazer isso, porque é um círculo que você está fazendo e você está fazendo um sombreamento, tá bom? Então você tem que ser. A parte preta com um círculo é perfeita, que daqui a pouco a gente vai ver também. Agora, a parte do sombreado claro, você tem que ter uma mão muito leve para ter um bom resultado e para ter uma consistência no sombreamento do claro escuro, tá bom? Então, agora vamos fazer o tipo de sombreamento. Deixa eu ver. Vamos dividir agora. E todos estamos usando a agulha 9RS, tá? É a agulha, a aula de hoje é 9RS e 3RL, tá bom? Daqui a pouco eu vou pegar a 3RL de novo e eu vou fazer os mesmos exemplos que estou fazendo aqui para vocês que estão observando aí, tá ok? A gente aqui está fazendo em circular, só que a gente está preenchendo ele inteiro. Estamos fazendo um blocado. Observem a angulação da agulha da máquina. Ela é um pouco mais deitada do que eu estava usando antigamente, tá bom? E devagar, não seja acelerado. Quando você fizer acelerado, você não vai blocar. Entendeu? Quando você fizer muito rápido, você vai deixar aqueles espaços no meio. E quanto mais você passar, lembra? Quanto mais você passar na pele do teu cliente, mais vai machucar ele. Perfeito? Ok. A gente está fazendo agora um sombreado de pêndulo. Percebam, não necessariamente você tem que usar uma 3RL para fazer um sombreamento de pêndulo. Você pode fazer com uma 9RS também, não só com uma 3RL. Tá bom? Não só com uma agulha de linha, sino com uma bucha que nós falamos. Você pode fazer também. É muito mais rápido, só que aquele jeito. Se você exagerar, ele vai ficar preto. Ele não vai ficar com sombra, ele vai ficar chapado preto. Não vai ficar esse sombreadinho dos laterais assim. Tá bom? Tenham muito cuidado. Se não é muito experiente, vai para o 3RL, meu amigo. 3RL é muito baixa a chance de você errar. Tá bom? A 9RS, como é muita tinta que ele carrega, se você não tiver controle, meu Deus, você vai pretear literalmente a tua sombra. E isso ninguém quer. Tá ok? Aqui estamos fazendo um exemplo de sombra, só que com vários, com o último exemplo que dei, com vários ângulos, sabe? Disparando por vários lugares, tem várias direções. A gente aproveita o vertical para deixar mais preto e a gente aproveita o diagonal e o horizontal para deixar mais suave, tá bom? Você vai trabalhar entre essas duas combinações para chegar no teu objetivo, nesta técnica de variação de ângulos no sombreamento. Tá ok? Espero que vocês tenham me entendido. Meio complicadinho, mas se você prestar atenção, se você perceber, é quase intuitivo quando você domina isso aqui. E é perfeita, tá bom? Porque as partes mais escuras vão ficar bem mais escuras e as partes claras você vai caprichar na delicadeza da agulha na pele. Sendo assim, você vai ter um ótimo resultado de degradê. Perfeito? Ok, agora vamos para o próximo. Vamos ajeitar aqui, mudamos um pouquinho o ângulo da câmera, mas nada que implique algo grave para vocês entenderem. Vamos fazer mais uma divisão aqui. Tá bom? E vou lhes mostrar o seguinte. Quando você limpar sua pele, eu tinha falado isso no início, né? Use vaselina, tá? Não use água.
É uma dica muito importante. Aqui a gente está fazendo traços com 9RL, fazendo texturas, né? Dentro do... Fazendo um preenchimento com traço com agulha RS. Que é bastante solicitado também para Maoris, essas coisas, sabe? As Maoris têm as linhas bem grossas e as linhas finas. Então, com o primeiro exemplo lá, da linha paralela desse exercício, faça com 9RS, não precisa fazer com 3RL e depois preencher para 9RS, tá bom? Faça direto com 9RS. Aqui vamos alongar um pouquinho mais a nosso quadro para poder dar mais um exemplo de curvatura, tá bom? Não só em linhas retas a agulha RS se destaca. Também quando você faz umas curvas, se você quiser a mesma precisão e grossura, cara, não precisa usar outra agulha. Usa 9RS para esse tipo de coisa que tenha essa grossura. Existe 7RS, existe 5RS. Você vai escolher a grossura que você mais se encaixa na tua tatuagem e mande bala, meu querido. Tá bom? Que mais? Aqui a gente... essa tatuagem daqui, eu tava fazendo numa live ao vivo, sabe? Só que por causa do tempo, no workshop, só por causa do tempo não deu para terminar. Só fiz uma amostragem muito rápida. Então a gente vai usar agora o 9RS pela verdadeira função que a gente tem. Muitos falam, né, mas em que instante que eu posso usar a 9RS, né? A 9 bucha? É para isto aqui, meu querido. A gente vai engrossar os contornos para dar um destaque, para dar mais definição na flor, para dar seu destaque e, mais que tudo, para poder ter variedade de espessura de linha. Isso dá um charme. E um charme muito, muito bom, que ele é chamativo à vista. Olha a diferença, só com engrossar a linha já deu uma baita diferença, já deu uma qualidade melhor à tatuagem. Entendeu? Agora vai fazer um pouco mais as sombras e vai sombrear as folhas, né? Vamos engrossar algumas linhas e você percebe que eu não estou engrossando toda a linha. Só engrossei a parte de baixo para destacar mais o quê? A sombra da folha. Então a parte da ponta, perceba que a linha do meio da folha é a mesma da primeira, que era acredito que seja uma 3RL ou 5RL, tá bom? Agora só estou destacando as sombras, tá bom? Não estou aumentando a linha principal na ponta, nem muito nas laterais. Só estou aumentando as sombras, tá ok? E destacando bem as sombras da base para fazer aquela sensação de camada, sabe? Uma folha embaixo e outra folha mais em cima e a flor mais em cima ainda. Dar aquela sensação em 3D, tá ok? Então... Perceba aqui também, só estamos destacando as sombras, tá bom? E não é chapado, tá? Não é aquele preto de linha que vai da base do centro da folha para o exterior, não. É aquele preto com tom, a parte mais escura no meio e as partes mais claras dependendo nas laterais. Tem essas exceções como agora, que a parte a gente dá uns pontos bem fortes na lateral para fazer o destaque. No meio fica claro da sombra e no perto da meio da folha fica mais escuro para dar aquele volume que todo mundo gosta. Alguns pequenos detalhes para acrescentar e enriquecer a flor, né? Agora vamos limpar com vaselina para ver como está ficando, porque só limpo que dá para ver, certo? O progresso. E decidi fazer nas sombras na flor em si. Aí eu vou começar a usar o sumiê, tá ok? E com bastante vaselina para não espalhar muito. Se não tivesse vaselina, já teria manchado toda a folha. E aqui a gente vai ter mais controle sobre a mão, tá bom? Não vamos afundar muito. Não precisa afundar muito no sombreamento a mão, tá bom? Mas também não pode ser superficial, senão essa sombra vai sumir. Ok? Então tem que ter um leve controle. Para fazer esse tipo de sombreado, a gente não usa o preto como a gente usou nas folhas, tá? A gente vai usar o sumiê porque a flor em si é clara. Então, se a gente usar um preto, vai ser muito controlado. Então, a gente tem que limpar primeiro a agulha, pegar o sumiê e fazer só com sumiê. Lembrem, se você fizer um objeto que tem uma sombra clara, fizer com um
preto puro, sem ser sumiê, a chance de você oscurecer essa arte é muito alta. E sem nenhuma chance de você voltar a clarear aquela zona. Então você tem que ter cuidado quando você fizer os sombreamentos claros. Você tem que ter muito cuidado e ser muito consciente. Mais vale você pegar logo de cara um sumê claro e avançar pouco a pouco para a parte mais escura, porque as linhas matrizes você já fez, já está na parte do sombreado. Entendeu? Então, presta muita atenção, faça com um sumê bem claro mesmo, porque se você escurecer, meu amigo, aí é muito complicado. Você não vai querer usar branco, cinzas para desfazer um defeito desse, que aí não se torna uma tatuagem, aí viraria uma cobertura. E você não está fazendo uma cobertura, né? Está fazendo uma tatuagem que o cliente confia em você. Então, como profissional, não seja acelerado. Não pense que eu vou usar já preto puro para acelerar a parte mais escura e só uso sumir nas partes mais claras e acabou. Não, garanta seu serviço, leve seu tempo, faça com calma, não seja apressado, tatuagem não tem borracha. Tá ok? Lembre disso, tatuagem não tem borracha. Mas quem que é esse cara que está falando tudo isso? Bom, agora me deixa me apresentar. Eu sou tatuador há mais de 26 anos, tá bom? Tatuo antes mesmo que exista um celular ou Wi-Fi. Tenho orgulho de falar isso porque é muito tempo mesmo. No meu tempo, a gente não tinha toda essa informação que vocês têm hoje em dia. Não tínhamos nada disso. A gente caçava revistas nos aeroportos, nas lojas assim, mais especializadas, mais chiques, que quase ninguém trazia, especialmente em Peru, né? Revistas especializadas em tatuagem. Tudo a gente aprendia com os mestres, né? Você pedia para alguém te ensinar. Só assim, mesmo para aprender. Não tinha YouTube, não existia YouTube, literalmente falando. Não existia cursos online. Não existia nada disso. Então, hoje a gente é afortunado em ter esse tipo de informação, né? Hoje temos cursos online, aulas online, estudos online, né? Eu mesmo tenho meu método online de tatuador 5K, que meu nome é Carlos Carwa e aqui na internet eu te ensino a faturar R$5.000 ao mês com tatuagem, mesmo sem saber desenhar. E eu te ensino do zero, tá bom? Ensino do básico. Do básico. Você não precisa ter um pré-conhecimento em desenho, um pré-conhecimento em tatuagem. Você está literalmente cru nessa vida da tatuagem. Você tem esse sonho de querer ser um tatuador. Então, pode vir. Pode ver que meu método está especializado em se tornar um tatuador mesmo sem saber desenhar. Você não precisa saber desenhar para aprender a tatuar. Tá ok? E bom, aqui a arte está finalizada. Tá bom? Estamos finalizando. Faltam umas pequenas sombras ainda. Mas muito pouco. Percebam a tonalidade do meio da flor perto das folhas que eu fiz. Perceba que o sumiê, ele é um sumiê, não é um preto puro que eu estou colocando aí, tentando dar umas tocadinhas muito leves para não afundar a agulha para ser uma sombra clara. Ele é sumiê, então não preciso ter todo aquele cuidado, porque daria errado. Eu posso relaxar mais um pouco. Agora, se eu tentasse fazer essas sombras com um preto, aí eu teria que ter um cuidado. Nossa, seria um estresse, porque a chance de falhar é muito alta. Tá bom? Então você não precisa passar também por esse estresse de se eu errar, se eu afundar mais um pouco a agulha, ele vai ficar um pretão. Não. O Sasumié foi feito para isso, é para ser usado desse jeito, é que nem a agulha 3RL, é feito para ser usado daquele jeito, que nem a agulha 9RS, é feito para fazer traço grosso, blot line, tá bom? Então não tente inventar, já tá aí. As pessoas já estudaram, já deixaram mastigadinho. Não tenta inventar, tá bom? Já que você está aprendendo, aprenda direito para depois você criar alguma coisa tua, particular, tua mesmo. Mas agora você tem que aprender e agora aprender desse jeito. Tem que aprender bem. Ok? Então, é tudo isso, meus amigos, por hoje.
Comentem, por favor, as dúvidas que você tem. Curtam bastante, me sigam nas redes sociais e, se é possível, compartilhem, tá ok? Então, a gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau.